galera, sejam bem-vindos ao canal Sou Filmes, ajudando você a fazer cinema. E a partir de hoje, primeira quinta-feira de abril, nós vamos ter aqui de 15 em 15 dias um aulão de roteiro. Porque já que nós estamos aqui para ajudar você a fazer cinema, vamos começar a ajudar você a escrever um roteiro de curta, roteiro de longa, roteiro de série, de uma maneira bem geral, bem geralzona mesmo. A estrutura é similar, né? A estrutura do roteiro, a estrutura da série, ela tem suas similaridades. Então nós vamos fazer aqui um aulão sobre a construção desse roteiro. E eu tenho certeza que o conteúdo que você vai absorver aqui, o conteúdo que você vai ter aqui com a gente nesse canal, você vai poder aplicar com as adaptações necessárias para o roteiro que você está escrevendo, ok? Então vamos lá, ó. A cada 15 dias, a princípio assim, beleza? Vamos combinar. A cada 15 dias, nós vamos ter aqui um aulão de roteiro e eu vou falar para você, deixa suas dúvidas, faz as suas perguntas aqui. Cada aula dessa vai ter um tema específico. A construção de um roteiro passa por várias etapas. Eu não vou ajudar vocês a construírem o roteiro de vocês todo de uma vez só. Essa construção do roteiro, desde a ideia até você ter ali pronto o seu roteiro finalizado, essa construção passa por várias etapas. E aqui, nessas aulas que vão acontecer aqui nesse canal, cada aula nós vamos esmiuçar, nós vamos destrinchar uma etapa diferente dessa construção. Então eu preciso que você assine, que você se inscreva nesse canal, tá? Se inscreve aqui nesse canal para você ser notificado sempre que uma aula nova sair, ok? Então vamos ao que interessa. Nossa primeira aula de hoje aqui, nós vamos falar sobre textos. Nós vamos entender a diferença entre um texto literário e um texto dramático. Por quê? Todo roteiro nasce a partir de um texto, a partir de uma história. Então nós precisamos entender as diferentes formas de se escrever um texto. E nós vamos falar aqui exatamente sobre essas duas. Vamos falar sobre o texto literário ou texto narrativo, que é a mesma coisa, e vamos falar sobre o texto dramático. Quais são as principais diferenças e semelhanças e de que forma esses textos, essas formas diferentes de escrever textos se aplicam na construção do nosso roteiro. Então, desde já falo, se você tem alguma pergunta, pode fazer aqui pra gente, que a gente vai te responder, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiro, vamos entender quais são as diferenças. Tanto o texto dramático quanto o texto literário são textos que contam histórias. Você pode contar uma história através de um texto literário ou narrativo, que é a mesma coisa, ou você pode contar uma história através de um texto dramático. Mas vamos lá, qual é a diferença? Num texto, antes de falar qual é a diferença, eu tenho uma pergunta para te fazer. Já leu algum livro esse ano? Nós estamos entrando em abril, nós já estamos entrando no 4º mês do ano. Você já leu algum livro esse ano? Deixa eu te falar uma coisa, se você gosta de escrever, se você tem paixão pela escrita, você precisa ler. Você precisa ser uma pessoa que lê muito. Quanto mais você lê, e aí não importa que tipo de literatura você aprecie, toda literatura agrega valor. Você precisa, se você gosta de escrever, você precisa ler. Quanto mais você lê, quanto mais livros você consome, quanto mais livros você lê, mais você tem a inspiração, mais você tem o domínio, mais você compreende a escrita. Então, se você está aqui nessa aula de roteiro porque você quer escrever um roteiro, a primeira dica já é essa: leia. Leia. Se você ainda não leu nenhum livro esse ano, comece a ler. Se você entrar na Amazon,
no Kindle, na Amazon, por exemplo, aqui ó, já vai uma dicasinha de graça. Se você não tem dinheiro, eu quero ler, mas não tem dinheiro para comprar livro, Ariane. Primeiro, você pode pegar emprestado com seus amigos. Não é possível que seus amigos não tenham um livro para emprestar. E outra coisa, a Kindle disponibiliza e-books gratuitos. Tem vários e-books gratuitos lá. Eu mesmo já disponibilizei e-books gratuitos na Amazon. Não tenho nenhum agora. Pode deixar que quando eu tiver um e-book disponível lá gratuitamente, vocês serão os primeiros a saber. Mas você pode dar uma olhada lá no catálogo da Kindle, na Amazon, e lá tem diversos e-books gratuitos que você vai fazer o download para o seu celular e você vai ler o livro. O que importa é isso. Se você quer escrever, leia. Quanto mais você lê, mais fácil fica o desenvolvimento da sua escrita, ok? E isso em diversos aspectos, no conhecimento de palavras, no conhecimento de gramática, no conhecimento de tudo que se trata da parte técnica da gramática e do português, como também na parte da criatividade. Às vezes, uma literatura que você lê, ela te inspira, ela traz uma nova ideia para você. Então, leia, leia e leia. Comece a ler hoje um novo livro, caso você ainda não tenha lido nenhum, combinado? Então vamos lá, vamos voltar aqui, fecha parêntese. Qual é a diferença então entre um texto dramático, entre um texto literário e um texto dramático? O texto literário ou texto narrativo, ele geralmente é essa literatura que nós vemos nos livros. Quando você está lendo um livro de ficção, um livro ficcional, né, que conta uma história. Essa história é contada geralmente em terceira pessoa, com a descrição dos lugares, descrição dos ambientes, descrição dos sentimentos, com essa descrição, às vezes, de um diálogo que acontece ali importante. Esse texto mais descritivo, mais narrativo, ele é um texto narrativo, o próprio nome já diz. E esse texto narrativo, ele é um texto literário. Já o texto dramático, ele é diferente. O texto dramático, ele não é contado em terceira pessoa. O texto dramático, ele é contado por diálogos. Geralmente, uma peça teatral, quando você pega um texto escrito para teatro, você tem ali uma história inteira contada a partir de diálogos. Você tem ali um trecho ou outro que conta alguma especialidade, que faz alguma descrição de alguma coisa. Você tem ali um trecho, um detalhe ou outro que tem uma rubrica sobre um sentimento, sobre um pensamento, sobre um lugar, mas a essência do texto, ela é em diálogos, ela é contada em formato de diálogo, de conversa. Se você pega, por exemplo, uma obra de Shakespeare, se você pega um texto, um livro de Shakespeare, você vai ter ali toda uma história contada a partir de diálogos. É a conversa dos personagens que formam aquele texto, que formam aquela conversa, que formam aquela história. E diferente do texto literário, que é um texto narrativo em terceira pessoa, onde o diálogo não é a essência do texto. Ali você tem presença de diálogo, mas o diálogo não é a essência do conteúdo. E já no texto dramático, o diálogo é a essência, a história está toda escrita dentro daquele diálogo. Essas são as principais diferenças. Então a gente tem aqui alguns exemplos, porque ao longo da história do cinema nós temos vários livros que viraram filmes, ou seja, tanto livros com uma pegada literária quanto livros com uma pegada dramática. Todos eles podem se tornar roteiros para cinema, todos eles podem se tornar filmes. A diferença é justamente essa, na adaptação. Se você tem um texto literário, você tem um tipo específico de adaptação. E se você tem um texto dramático, você tem um outro tipo de adaptação. Nós temos aqui, por exemplo, O Poderoso Chefão.
Poderoso Chefão é uma obra literária que virou um filme. Se você for na lista hoje dos top 100 filmes do mundo, O Poderoso Chefão, esse filme de 1972, até a última vez que eu acessei a lista dos 100 melhores filmes da academia, do Oscar, Poderoso Chefão era top 1. Vamos lá, a gente tem aqui E o Vento Levou, outra obra literária, outro livro que virou filme. Alice no País das Maravilhas, um filme, uma história de 1961. O Vento Levou é de 1939 e Alice no País das Maravilhas, 1961. Todos esses três livros, esses três filmes, eles nasceram de uma obra literária. E a gente também pode falar aqui de filmes mais recentes, né? A gente tem aqui Como Eu Era Antes de Você, também é uma história que nasceu de um livro. A Garota no Trem, também história que nasceu de um livro. E Harry Potter, toda a saga Harry Potter nasceu da literatura, toda a saga Crepúsculo nasceu da literatura. A gente tem a saga Senhor dos Anéis, nasceu da literatura, a saga das Crônicas de Nárnia nasceu da literatura. A gente tem vários filmes aí que a gente ama e todos eles nasceram da literatura. Eles foram livros adaptados para o cinema. Então você pode adaptar qualquer tipo de livro, você pode adaptar qualquer tipo de literatura para o cinema. E se você tem filmes como Hamlet, se você tem filmes como Romeu e Julieta, se você tem filmes desse tipo também que são obras baseadas na obra que são filmes baseados nas obras de Shakespeare, você tem filmes que foram escritos, roteiros que foram escritos a partir de textos dramáticos. O que muda é como você tem que adaptar. Porque no texto literário você tem muita descrição e pouco diálogo. No texto dramático você tem muito diálogo e pouca descrição. Então a forma com que você adapta esse conteúdo para roteiro é diferente, né? Porque são textos diferentes. E no roteiro de cinema você tem muito mais descrição de ação. Você precisa, cada diálogo, cada cena, independente se está vindo de um texto literário ou se está vindo de um texto dramático, você precisa transformar tudo aquilo em ação. Né? Cada sentimento, e o personagem tal sentiu isso. Beleza, como é que a gente transforma isso em ação? Eu preciso transformar isso em ação para escrever no roteiro de cinema em formato de ação. Todo esse trabalho de adaptação, ele passa por esse filtro. Tudo tem que ser em formato de ação. A adaptação é essa. E a gente está falando aqui das adaptações, né, de obras literárias. Você pode adaptar um livro que você conhece, você pode adaptar um texto que você conhece. Eu li um texto, eu li um conto, eu li uma história e eu queria adaptar isso para o cinema. Pode? É claro que pode. Você vai passar pelo processo dessa adaptação, dessa construção, de transformar esse texto que você gostou em um roteiro. Mas, olha só, preste atenção, pense nisso. Esse texto, ele é seu? Se esse texto não for seu, se esse texto for de uma terceira pessoa, é preciso oficializar os direitos autorais. Ela precisa te ceder esses direitos autorais. Você precisa ter isso documentado. Dica já, desde o começo, desde o princípio aqui, nossa primeira aula de roteiro. Não confie em sessões, não confie em empréstimos só de boca, gente. Por mais que seja amigo, por mais que seja a pessoa mais importante da sua vida, documente isso, faça um documento, faça uma declaração de cessão que essa pessoa está cedendo esses direitos para você. Tenha um papel, tenha uma folha, um papel que comprove que esses direitos desse texto foram cedidos para você, foram passados para você, que você pode trabalhar em cima desse texto, porque lá na frente
podemos ter problemas lá na frente, mesmo que isso seja de um grande amigo seu. Se você pegou esse texto de alguém e escreveu, transformou ele num roteiro, transformou ele num roteiro de longa, de curta, de série, enfim. E lá na frente, se você quer, você vai produzir esse texto, você vai fazer um pitching desse texto para uma produtora, você vai lançar ele num edital para conseguir o orçamento que você precisa para produzir, um dos primeiros documentos exigidos pela produtora, pelo edital, por quem quer que seja, vai ser a cessão dos direitos. Então, por mais que seja seu melhor amigo, por mais que seja seu pai, sua mãe, por mais que seja seu filho, por mais que seja a pessoa mais próxima a você do mundo, você precisa ter esses direitos comprovados no papel, beleza? Precisa estar tudo ali no papel, porque lá na frente, para a produção, você vai precisar desse comprovante. Então, já resolve isso já de cara, para você não investir seu tempo em algo que não vai ter retorno, né? Você investe seu tempo agora criando um roteiro a partir de um texto de outra pessoa e lá na frente você não consegue produzir porque você não tem os direitos desse texto. Então, você investir o seu tempo em algo que não vai ter futuro. Então, já começa correndo atrás dos direitos dessa declaração, desse contratozinho que essa pessoa está te cedendo, ok? Isso é muito importante mesmo. E, do mais, você mesmo pode criar essa história. Porque quando você tem uma ideia na cabeça, e isso já estou fazendo um gancho para a nossa próxima aula. Quando você tem uma ideia na cabeça, e você começa a escrever essa história, você vai começar a desenvolver o seu próprio texto literário, o seu próprio texto narrativo para a construção do seu próprio roteiro. Nós vamos ver isso na próxima aula. E aí, o texto é seu, a ideia é sua, ela é totalmente original sua, você vai desenvolver o texto para transformá-lo num roteiro, aí os direitos são seus mesmo. Você não precisa se preocupar com isso. Então vamos lá, vamos fazer um resuminho para a gente finalizar essa aula. O que é um texto literário? Um texto literário ou texto narrativo é, como o próprio nome já diz, um texto contado em forma narrativa, em formato narrativo. E o que é um texto dramático? Um texto dramático é uma história contada em formato de diálogo. E na próxima aula, como eu já dei aqui o spoiler, nós vamos entender como é que a gente começa a construir uma história original.